pastor Carlos. É sempre uma alegria muito grande estar convosco, onde aprendemos a amar vocês e sentir a alegria do Espírito Santo não tem preço. Essa liberdade, aonde muitos lugares já não se tem mais, mas nessa casa é visível a liberdade que tem o Espírito Santo em trabalhar em nossos corações. E por isso nós somos eternamente gratos. Amados irmãos, abra junto comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo número 14. Foi uma palavra que sentou o meu coração depois do tema que o pastor Júlio passou a nós. E quero crer que Deus vai falar conosco poderosamente nessa noite. Aqui é dado toda a honra, toda a glória a Deus, é Ele que tem poder, é Ele que pode fazer. E se você tiver um coração contrito, quebrantado nessa noite, eu creio que Ele pode mover coisas e fazer coisas extraordinárias. Amém, igreja? 1 Crônicas 14, versículo número 8 adiante. Vamos ler alguns para os irmãos poderem entender melhor a palavra, cujo Espírito Santo colocou em meu coração. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus se estendendo pelo vale dos Refaíns, ou vale dos gigantes, então consultou Davi a Deus. Repita comigo: então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos o entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou meus inimigos como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus. Repita comigo: e tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, ponto, vírgula, mas anda em roda por detrás deles e vem a eles por defronte das amoreiras, ponto, vírgula. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de adentura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre toda aquelas gente. Sentai-vos dando glória a Deus. Amada igreja, nós por si só, como seres humanos, por natureza, e eu acredito, os pequeninos, fora um pequenininho que está ali, mas os demais foram à sala, quem sabe, todos os pequeninhos, e nós que já somos grandes, já recebemos não. Ou alguém aqui nunca recebeu não? Levanta a mãozinha que eu quero conhecer. Todos já levaram algum não na vida? Vários. Essa palavra, quando alguém, ou nossos próprios pais, ou até Deus, quando fala não, nós ficamos felizes? Ninguém fica ou fica? Aceitamos com alegria? Aceitamos bem tranquilos? Ou nós queremos bater o pezinho? Quem bate o pezinho, levanta a mão. Meu Deus, só um? Meu Deus. Ninguém aceita um não. Mas em todo não, também há um propósito. A diferença do não, espera, e o sim,
os irmãos acham o que é o pior? Não? Espera. Hã? O espera? O espera é terrível, né, irmãos? O espera é terrível. Por isso que quando eu fiz a leitura do versículo do número 14, eu fiz questão de ler e parafrasear ponto e vírgula. Não é uma vírgula, é um ponto e uma vírgula. Então há um espaço. E no espaço, quando Deus não fala, nós ficamos tranquilos? Ninguém fica. Agora, algo que o pastor Júlio foi falando, e o grupo de louvor foi ministrando, e o Espírito Santo foi confirmando, é que quando nós dedilhamos a nossa harpa, quando nós entregamos tudo na mão do Senhor, é algo impressionante, igreja. Quando a gente recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, e de repente a gente estranha que quando a gente até recebe, a gente já não se incomoda mais. Por quê? Porque aprendemos, literalmente, a confiar no Todo-Poderoso. E quando eu estou no campo, Davi está no campo, está dedilhando sua harpa, mata urso, mata leão, chega à frente de Saul e diz: mas você é um menino, você não tem como. Mas eu tenho experiência. Experiência do que, menino? Eu digo: eu tenho experiência. A primeira experiência que eu tenho é com ele. Eu sou conhecido no céu. Eu posso não ser conhecido na terra, mas no céu eu sou conhecido, porque quando eu dedilho a minha harpa, o tempo para. E quando ele começou a frisar essas situações, Saul abençoou ele, matou o gigante, e a sua vida continuou, e os irmãos conhecem. E agora Davi vai passar os anos, depois de ser ungido, menino, 16, 17, 15 anos, vai chegar à idade de 30 anos, correu, lutou, recebeu vários não, foi perseguido, humilhado, mas não há problema para aquele que é fiel a Deus, aquele que é temente a Deus, aquele que crê em Deus, aquele que realmente acredita que Deus é poderoso e pode todas as coisas. Agora chega a situação em que Deus diz: agora eu vou te exaltar, eu vou te levantar, eu vou cumprir com a minha palavra, eu vou cumprir com a minha promessa. E ele é ungido. E quando ele é ungido rei, os filisteus, eles vão ver, e que quando Davi vai ser ungido, ele vai tentar antes trazer a arca, porque Davi, ele fica incomodado. Eu acredito agora, parafraseando não é a Bíblia, mas eu acredito que no tempo de Saul, Davi ficava indignado, mas guardava para ele próprio. Por que Saul não traz a arca? Por que Saul não busca a arca? Porque a arca fica lá longe. E aquilo sentou no seu coração de a primeira coisa a ser feita, quando fosse rei, ungido rei, ele iria trazer a arca para dentro de casa. Ele ia trazer a presença para dentro de casa. Ia trazer a glória de Deus para dentro de casa. E o que ele fez? Reuniu anciões, reuniu a congregação, reuniu todo o povo, mandou convites e fez de tudo o que é melhor. Mas, de tudo que ele fez com o coração, não era aquilo que Deus queria. E agora os irmãos conhecem, a arca vai ser trazida. E vai parar no meio do caminho, Uzá vai botar a mão, Deus vai matar Uzá. Mas não é o problema de Uzá. Não tem nada a ver com Uzá aqui. Uzá não tem culpa. Uzá não tem nada. Mas é para Deus mostrar que o caminho não é como nós queremos. As coisas é como Ele quer, da maneira que Ele projeta. E nós temos que seguir da maneira dEle, porque senão temos perca. E agora, a arca, que não foi dada ao devido valor lá atrás, vai para a casa de Obed. Na casa de Obed, eu acredito que é passado pano, é adorada, é exaltada todos os dias, é reverenciada. E aquela casa, ela fica tão abençoada,
que diz a palavra que em 3 meses Obed-edom foi extraordinariamente abençoado. Se a tua casa tem a arca, e se não tem ainda, nessa noite você vai levar a arca para a sua casa, e vai mudar a história, vai mudar o cativeiro, porque Deus é Deus de palavra. Eu não creio no alguém que fala que Deus é Deus de derrota, que Deus é Deus de tristeza, que Deus é Deus que não pode fazer. Não, o nosso Deus, Ele continua fazendo milagres ainda nesse tempo. E quando essa arca fica lá, irmãos, ninguém que tenha arca em casa, irmãos, ninguém que tenha arca em casa pode guardar ela em segredo. Porque a alegria transborda pelas janelas, o louvor transborda pela porta, a vizinhança ela é chocada porque sabe que nós passamos luta, dificuldades, mas ela escuta o louvor, ela escuta a adoração, ela entende, mas eu não entendo como é que ele adora, canta, e não tem como, quem sabe não tem um carro, não tem as condições devidas. Não, nós não precisamos das coisas dessa terra, porque o nosso louvor, a nossa adoração é para Ele que vive e reina. O nosso galardão não é aqui, é lá em cima no céu. Nós somos apenas peregrinos. Irmão, e quando temos a arca em casa, alguém sempre vai contar. Sempre tem alguém que vai contar para o rei. Sempre vai ter. E foram dizer a Davi: Davi, você tem que buscar a arca mais rápido, porque Obed está abençoadíssimo. Aí Davi assim: que bom. Não, Davi, você não entendeu, ele está sendo abençoadíssimo. Aí Davi vai repetir: que bom, porque a alegria, a vitória dele é a minha também. Amém, igreja? A sua vitória é a minha vitória, a sua tristeza é a minha tristeza. Quando você ri, eu sorrio. Quando você chora, eu choro. Nós somos uma família. Não tem ciúme, não tem inveja. E que bom que Deus possa abençoar a todos essa noite de igual modo. Oh, glória. E agora Davi, ele fica apreensivo. E ele volta e deixa a arca. Mas nesse tempo, os filisteus sabem que Davi é ungido. E os filisteus sabem também que o reino está dividido. E eles vão marchar, porque eles estão ainda com aquele gostinho de derrota, quando Davi foi lá e expulsou eles de Keila, resgatou os miúdos, resgatou as mulheres, as famílias. Então eles vão avançar, com tudo, irmãos, e não é um pequeno grupo, é um grupo enorme, muito maior do que Davi tinha, mas tem uma diferença. E aqui é o segredo, irmãos, de nós termos a presença, a arca, e nós trazemos a nossa família para dentro da arca, para a presença de Deus. Davi vai aprender que quando ele foi buscar a arca, ele não consultou a Deus primeiro. Amém? Ele consultou os homens. Mas agora ele vai fazer o quê? Ele vai se dobrar, ele vai se prostrar e vai dizer: Deus, e Deus, claro, está sempre ao ouvido, sempre estará, irmãos, esperando, sempre. Nós é que marcamos hora com Deus. Deus, às 3 da manhã, ok? Deus, às 6 da manhã, ok? É ou não é assim? Deus, às 7 horas na igreja eu estou lá. É ou não é assim? Mas Deus está pronto 24 horas esperando nós falar com Ele. E Davi, quando começa a falar com Deus, disse: Deus, os filisteus subiram, estão à porta, o que eu faço? Eu vou e tu vais me entregar? Aí Deus disse: vai, sobes a peleja, marchas a peleja, e eu te entregarei. E agora Davi, ele, como já guerreou, como já lutou, como teve experiência, ele enfrenta o exército filisteu. O exército filisteu, ele separa, ele espalha, e Davi conquista a primeira vitória. E nessa primeira vitória, nós aqui aprendemos algo extraordinário, que muitas vezes nós não tomamos conta, em comparação com o rei antigo Saul.
O que Davi manda fazer com os utensílios, deuses e as coisas de valor que tinha? Leva para casa? Sim? Não, na igreja. Ele manda queimar tudo. Ao contrário de Saul, que queria guardar sempre alguma coisa. Mas aí Davi mandou queimar tudo, limpar tudo. E nesse tempo que Davi e o exército está queimando esses deuses, esses objetos, os filisteus se reagrupam. Mas não tem problema, igreja. Por quê? Porque Deus não dorme, Deus não descansa. Deus, Ele está de olho em mim e em você toda hora, todo minuto, todo segundo. E agora à tarde ainda, quando eu fui buscar um miúdo, no infantário, tinha um senhor. E o senhor, eu vi que ele estava um pouco alcoolizado. E eu tentei puxar conversa com ele, ele deu conversa, até a hora que, como diz a mulher samaritana, tu não tens com que pegar água. Né? Eu disse, não, mas a água do lado de cá eu acho que é um pouco melhor. E aquele senhor abriu seu coração. Eu disse, olha, a minha mulher e os meus filhos, eles vão ao culto, mas eu não vou. Mas um dos meus miúdos, ele falando para mim, um dos meus miúdos, ele disse assim, ó, pai, eu oro por ti. E eu, né, claramente, eu sorri para ele, né, eu digo, pronto. E ele se achando um miserável, se achando sem condição, e eu disse para ele, Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele ama o Senhor. Ele tem um plano com você ainda. E o projeto é tão grande porque o seu filho ora por ti. Você pode estar um pouco fraco agora, debilitado agora. E eu lembrando do culto, pastor Júlio, dessa noite. Eu digo, está vendo? Como ainda dá para trazer a família para dentro da arca? É pequenino. Mas o pequeninos também faz a diferença. É ou não é, igreja? Os pequeninos sendo ensinados na salinha, nós muitas vezes não damos, eu acho que não vai dar, vai irmão, já deu, vai dar fruto, está dando fruto, é que não é visível. E aquilo me alegrou tanto, que eu comecei a pregar para ele, e eu vi que as lágrimas começaram a rolar. Eu digo, ainda tenho temor, ainda tenho esperança. Eu disse, olha, fica tranquilo, que a oração da sua esposa, a oração dos seus filhos vão alcançar a sua vida em nome de Jesus. E aquilo, eu voltei para casa lembrando e fui meditar um pouco na palavra, e o Senhor falando no meu coração. E aí eu voltei lá atrás, lá no começo, quando eu me converti, que eu era professor do departamento infantil, cuidei 1 ano, era o único homem no meio de uma cidade de 400 mil habitantes. Imagina, um único homem no meio daquelas tias todas, né? Olhavam para mim assim meio sério, até a líder da sede ficava meio assim apreensiva, mas Deus fez algo extraordinário naquela turma. E aí as professoras dizendo assim, é ou não é, igreja? Nós temos que fazer a diferença. E nunca usei essa palavra. E os que eu pensei, irmãos, olha só, é meu agora. Os mais arteiros que eu pensei que não iam responder as perguntas da história, eram os primeiros que levantavam a mão e diziam, professor, eu sei. Eu digo, mas não pode. Não tem como. Ficou fazendo bagunça a aula inteira, ficou falando e mexendo. Tinha uma dupla de irmão lá, realmente era pentecostais mesmo. Digo, olha, se Deus usar dessa forma vai ser glorioso mesmo. Mas eram os que estavam atentos de ouvido. E é o que faz a diferença hoje, igreja. Os nossos pequeninos já estão dando frutos.
Não vão dar, já estão dando. Por quê? Porque você é o exemplo dele, você é o herói dele. E agora Davi, irmãos, vai parar e vai consultar o Senhor. Deus, Senhor, sim, Davi. E agora, Senhor, reagruparam de novo, e o que eu faço? Aí vem a parte, irmãos, que me incomoda você, como nós começamos esse culto. Deus disse, não. Eu acredito que nesse momento, não sei se Davi estava ajoelhado, estava prostrado, estava de pé, estava deitado, não sei, a Bíblia não relata. Mas eu creio que momentaneamente, friso bem, momentaneamente, o Davi disse, mas eu acabei de vencer eles, a estratégia deu certo, e agora é não? Irmãos, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Irmãos, não é porque deu certo uma vez e que você pode ir na tua força, no caminho que você aprendeu, sem precisar consultar o Pai de novo. Não é porque venceu uma, duas, três, que eu não preciso retornar a consultar o soberano. Porque o soberano, ele vai estar sempre em prontidão para mim te ajudar. Talvez não é o que eu queira ouvir, mas é o melhor para mim. Está Moisés, está todo o povo junto, está alguns metros de distância para entrar na terra prometida. Aí Deus disse para ele, não podes. Mas é ali? Não. Por esse caminho não. Mas por que não? Não, volta, desce, e fica à frente ao Mar Vermelho. Aí Moisés, mas nós estava tão perto, e por que agora ficamos aqui? Você não sabe, mas eu sei. Por quê, irmãos? Porque do outro lado, o povo inimigo sabia lutar. Já tinha a empunhadura das espadas. E o povo que estava saindo agora do Egito era só escravo. Não tinha condições de vencer. Então, às vezes, o não de Deus, o retroceder um pouquinho, dar um passo para trás, é para a minha e a tua vitória. Só que às vezes nós não queremos. E aí Davi disse, está certo, então o que eu faço? Aí Deus, veja só, igreja, eu não sei se os irmãos estão entendendo, amém? A primeira vez, Deus disse para Davi, vai que eu entregarei, amém? Então Davi fez o quê? A sua estratégia, ok? Agora não, prestem bem atenção, agora não é Davi que faz a estratégia, quem faz a estratégia é Deus. E quando Deus faz a estratégia, irmãos, não é só uma vitória. Escute isso aqui o Espírito Santo falou forte comigo, é uma conquista. É diferente, irmãos. É diferente eu ter uma vitória e uma conquista. Uma vitória ela é momentânea, uma conquista é terreno, é grande, é enorme, não é só no quadrado, não é só no círculo, irmão. É por isso que eu digo, onde a casa tem louvor, tem adoração, tem a arca, não é só ali a vitória, a conquista pode ser pela vizinhança, por tudo, pelo seu trabalho, na faculdade, na escola, tudo, irmãos. Agora, irmãos, ele vai dizer assim, olha, acalma, apacenta, segura o exército, eu vou te dar um sinal, vais ver a copa das amoreiras balançarem, como que tivesse alguém andando por cima, alguém caminhando, alguém correndo, alguém pelejando. E alguns escritores, alguns estudiosos, falam que era os próprios anjos do Senhor, né? Isso não está na Bíblia, mas estou frisando aqui, que são estudiosos, escritores, que falam, que pensam que foram o exército do Senhor enviado. Por quê? Porque tinha uma guerra espiritual travada também naquele lugar. E para aquele que é crente sabe que existe isso.
Por isso que o anjo foi enviado quando Daniel se dobrou. Se dobrou. Então não pense que Deus não ouviu a sua oração. Não, não. É o inimigo lançando seta no seu ouvido e dizendo, não, Deus não te ouviu. Deus te ouviu. Deus já te ouviu. Pode passar, quem sabe, o meu tempo, mas não o dele. E o ditado do mundo está errado. Como diz, Deus tarda, mas não falha. Não, é mentira. Deus nunca tardou e nunca falhou, e Ele chega na hora certa para glorificar o nome dEle. Fica 21 dias, não tem problema, eu fico 21 dias de joelho. Aí mandou o arcanjo, ó glória, aleluia. Agora recebe a presença do arcanjo. Irmãos, foi falado aqui, ó, é 4 dias. No 3 dias era problema, mas no 4, irmão, é milagre. E quando é milagre é de ser glorificado, exaltado, engrandecido, porque Ele sabe o que faz. E agora, irmãos, Davi vai reagrupar, vai ouvir. Quanta gente não escuta mais? Quantas pessoas já não ouvem mais? A voz do Senhor, o Espírito Santo. Mas nessa noite você pode abrir os seus ouvidos espirituais e ouvir a voz dEle. E agora, além de ouvir, igreja, você vai ver. Porque não é só o barulho da copa das amoreiras balançando, não. Não é só o barulho, irmãos. É elas balançando, chacoalhando. E aquilo é visível, e aquilo é real. Agora imagina, para Davi, irmãos, que conhece a Deus, é uma glória. Imagina se ele compartilhasse para os soldados. E agora ele disse, não, agora vamos, agora iremos. Talvez alguém pensou, mas agora? Mas é agora mesmo? Já? Sim. E o pastor aqui falando, levanta, levanta, levanta. Por quê, irmãos? Um grande exemplo, o pastor citou aqui um exemplo, eu vou citar o exemplo de Ana. Quando ela começou a falar com Deus? Quando estava no chão prostrada? Não. Quando ela se colocou de pé. Ela disse, ela se colocou de pé e foi ter e falei com o Senhor. Nós precisamos tomar uma ação. Na minha e na sua ação, Deus tem uma reação. Se eu não reagir, Deus vai ficar neutro. Agora, se eu tomar uma providência, irmão, se eu levantar, se eu chacoalhar a poeira, irmãos, eu vou conquistar, irmãos. Eu vou triunfar. Jesus mandou chamar o cego Bartimeu. Jesus não disse que ele estava curado. Ou disse? Disse ou não disse? Não disse, irmãos. Disse, está gritando demais. Está clamando demais, chama. Mas quando o cego Bartimeu levanta, a primeira coisa que ele faz, solta a capa. Quando ele solta a capa, é a capa da identidade dele para pedir esmola. Então ele está dizendo o que, pastor Júlio? Agora não preciso mais. Não preciso mais. Por quê? Porque eu sou curado. Eu vou ver agora. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele lançou a capa, mas Jesus não falou que ele estava curado. Mas quando Jesus manda chamar, é porque tem alguma coisa. Quando Jesus manda chamar, irmão, porque tem alguma coisa para ser entregue na minha e na tua mão. Quando Jesus manda chamar, tem milagre para acontecer na minha e na tua casa. Deus falou para Davi, levanta, é agora, balançou a copa da amoreira, toma ação, e marchou e venceu. Só que, irmãos, ele não só venceu naquele território, diz a palavra que ele venceu de norte a sul, de Gibeão até Gezer, irmão. É por isso que o nome de Davi foi conhecido, não foi por um milagre na roda, não, irmãos, no círculo de 100 metros quadrados, não, irmão, foi de norte a sul, o nome dele foi reconhecido, por quê? Porque ele marchou, ele foi à frente, ele recebeu um não, soube receber o não, mas quando Deus moveu aquelas copas daquelas amoreiras, ele não pensou duas vezes. E nessa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo, não fique coxando em dois pensamentos, adore a Ele, exalta a Ele, diga, creia na tua vitória. Se coloque de pé, por gentileza. Oh glória, enquanto que o grupo de louvor vai louvar,